Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 17 de fevereiro, véspera do clássico entre Botafogo e Vasco pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Nesse domingo, a partir das 16 horas no estádio Newton Santos, Glorioso e Cruz Maltino medem forças, num duelo que pode definir quem vai avançar para a semifinal do Campeonato Carioca. Afinal de contas, o quarto e quinto colocado, respectivamente, estão separados por apenas um ponto. Caso o Botafogo vença, mesmo que entre com uma equipe alternativa, vai abrir 4 pontos para o Vasco. E o nosso próximo adversário é a fraca equipe do Audax. Já o Vasco, em caso de vitória, tira o Glorioso do G4 e não vai ter mais nenhum clássico pela frente. É realmente um jogo decisivo, claro, pensando em chegar às semifinais do Campeonato Estadual. Mas nem só de Campeonato Carioca o Botafogo vive. Na próxima quarta-feira, em Cochabamba, na Bolívia, temos um confronto muito importante contra o Aurora e especialmente contra a Altitude. Então vamos, claro, trazer algumas informações aqui também sobre o calendário do nosso adversário. A Federação Boliviana deu uma aliviada, mas o Jorge Wilstermann, que é um rival clássico de Cochabamba, não quis adiar seu jogo não. Vai ter clássico entre os duelos pela pré-Libertadores. Antes da gente falar sobre tudo isso, Fogão, te convido a deixar seu like, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. A lógica é bem simples. Além disso, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, fortaleça pra caramba aqui o nosso trabalho. Se não for inscrito ainda, inscreva-se. Estamos buscando os 41 mil inscritos ainda nesse mês de fevereiro e eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Vamos em frente. Vamos começar aqui em ordem cronológica, né? Porque temos que respeitar o calendário do Botafogo. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o clássico diante da equipe do Vasco. O Botafogo, você sabe bem, Fogão, tem dúvida para esse confronto. Qual equipe vai entrar em campo? Qual time vai enfrentar o Vasco? É uma decisão que o Thiago Nunes precisa tomar. É óbvio que o duelo mais importante nesse período é o primeiro jogo contra o Aurora, não tem nem dúvida em relação a isso. O peso da partida é maior, o significado da partida é maior. Mas um clássico é sempre um clássico. E quem quer que entre com a camisa do Botafogo estará representando a todos nós torcedores. Uma equipe alternativa é o mais provável. Muitos torcedores até acreditam que seria o ideal mandar um time reserva mesmo. Mas não acredito que o Thiago Nunes vai simplesmente colocar um reservão assim, sabe? Todo mundo reserva. Não creio. Até porque você tem que ver a questão da fisiologia. O que os controles, os testes, as avaliações também indicam. De repente você tem jogador que está em totais condições de jogar nessa partida. Quer um exemplo? O lateral direito, Damian Soares. Na coletiva de apresentação, ele se colocou à disposição. Estou preparado, estou treinando há uma semana. Ele está em meio de temporada, porque lá no Retafe ele vinha jogando, claro. Grande ídolo do Retafe, inclusive. E ele se colocou à disposição. Clássico é clássico, irmão. Agora, e o restante da equipe? Vamos tentar imaginar aqui um Botafogo provável para esse jogo contra o Vasco? Podemos ter ali o Gatito, porque precisa jogar, precisa continuar ganhando ritmo. Na lateral direito, o Damian Soares. Na zaga, o Lucas Halter. E, de repente, o Jefferson Maciel. Será? Lucas Halter estava suspenso. Talvez ele vá para jogo mesmo. Agora, o Alexandre Barbosa jogaria? Acho que, de repente, nessa, o Thiago Nunes pode dar uma poupada. Será? Na lateral esquerda, não temos alternativa. Então, vai de Hugo. Tá jogando todas. Enquanto o Marçal não voltar, vai de Hugo mesmo, só tem ele. No meio de campo, aí começam a surgir algumas questões. No lugar do Marlon, acredito que ele pode colocar o Danilo Barbosa. Agora, e no lugar do Tietê? Será que a gente vai ver um Cauê jogando no lugar do Tietê para ele poder ser poupado, pensando na pré-Libertadores? Essa posição de segundo homem de meio de campo não está bem resolvida ainda dentro desse elenco do Botafogo, verdade seja dita. O Patrick de Paula, que de repente poderia ser uma alternativa, embora goste de jogar ainda como primeiro homem, ele não está disponível, né? A gente tem o Kaique, pode fazer ali? É uma possibilidade. Não sei se o Tietê vai para jogo, muito embora a condição física do Tietê seja impressionante.
De repente pode até pintar nesse 11 inicial, porque o Tietê joga todas, né? Se deixar, o homem joga todas, porque fisicamente realmente se recupera rápido, consegue ali, tá sempre disponível. Um pouco mais avançado, não creio que vai ser o Eduardo. O Eduardo, acredito, vai ser poupado para Libertadores. Posso estar redondamente enganado, claro, estou só fazendo exercício de imaginação por aqui. Mas, de repente, ali, como meia central, o Savarino, o Diego Hernandes eu acho difícil, sinceramente, porque nem contra os pequenos o Diego Hernandes joga. Será que, de repente, assim, o Thiago Nunes vai fazer a mesma coisa que fez com o Matheus Ponte no clássico contra o Flamengo? Não sei, vamos ver, né? O que você acha que ele vai fazer em relação a essa posição? Savarino, Eduardo ou Diego Hernandes? O Raí, na minha opinião, se bem que não posso nem dizer que o Raí corre por fora, né? Porque ele entrou outro dia no lugar que seria do Diego Hernandes. Temos essas 4 alternativas. Quem que você colocaria para jogar nessa função? Tô na dúvida aqui do que a gente pode ter. O Eduardo jogou o último jogo, temos o jogo na altitude, Savarino também jogou o último jogo. E aí, qual vai ser? Na ponta direita, Júnior Santos, imagino, até porque só tem ele, né? Na ponta esquerda, Vitor Sá. E aí? Como que vai ficar esse setor ofensivo do Botafogo? Rapaz, acho que é o ponto que mais pega, né? Porque os pontas se desgastam muito. Você tem que ficar indo e voltando, ajudando na defesa, ajudando no ataque. E a gente agora só tem o Júnior, o Savarino e o Vitor Sá. Só temos esses 3 depois da lesão confirmada do Luiz Henrique. Quem que poderia jogar ali? Não tem muito o que fazer, né? Tínhamos 5 alternativas, agora só temos 3. Então eu imagino que vai ser o Júnior Santos e o Vitor Sá mesmo. No comando de ataque, o Janderson está suspenso, você pode colocar o Matheus Nascimento, ou de repente continuar com o Tiquinho Soares para ele seguir ganhando ritmo. E aí, o que o Thiago Nunes vai fazer? Bom, se do lado do Botafogo a gente tem dúvidas, do lado do Vasco pode ter certeza que também existe. Inclusive, a dúvida existe se vai ser com 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Algumas possíveis escalações aqui foram informadas pelo GE. Se liga só. A primeira alternativa na equipe do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton. Uma linha de 5 aqui, ou de repente 3 zagueiros com 2 alas. Zé Gabriel, Galdames, Payet. Davi, ou David, na verdade é David, né? E Verratti, aquele jogador que era do... O David, que era do Internacional, do Vitória, do São Paulo. David. Segunda opção, Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Lucas Piton. Uma linha com 4 defensores. Zé Gabriel, Galdames, Payet. Adson, David e Verratti, ou seja, um 4-3-3. A terceira alternativa, Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Zé Gabriel, Léo, Lucas Piton, mais uma vez com 3 zagueiros. Matheus Carvalho, Galdames, Payet, David e Verratti. Segundo a enquete que o GE está fazendo, a torcida do Vasco prefere a primeira alternativa, que tem na zaga o Rojas, o Maicon e o Léo, com o Paulo Henrique e o Lucas Piton livres para poder atacar. Dá para esperar que o Vasco vai jogar bastante pelos corredores laterais, ou seja, nossos pontas e laterais precisam estar muito atentos. Pela declaração do Emiliano Dias, eu creio que o Vasco vai com 3 zagueiros. Até porque nos clássicos contra Flamengo e Fluminense, jogou dessa maneira. Se liga só no que o auxiliar técnico de Ramon Dias disse. Abre aspas. Houve uma evolução muito grande do jogo do Flamengo para esse contra o Fluminense. O sistema está encaixando, o grupo está se adaptando. A partir dessa declaração, a gente pode entender que a manutenção dos 3 zagueiros deve ser uma realidade. Então o Botafogo tem que estar atento a esse sistema tático que vai ser utilizado pelo adversário. Trabalho, claro, para Thiago Nunes e sua comissão técnica. Vamos ver o que vai acontecer, não é verdade? Eu espero uma vitória porque eu gosto de ganhar e acredito que você também. Agora, falando em pré-Libertadores, o Aurora ganhou um refresco da Federação Boliviana. Pois é, a Aurora que está em começo de temporada também, tá? O último jogo antes dessa pré-Libertadores tinha sido no dia 14 de dezembro. Jogou contra o Melgar, ganhou em Cochabamba por 1-0 e depois, mesmo com 2 jogadores, conseguiu segurar o empate por 1-1. É um time aguerrido, não dá para falar nada diferente disso, não é verdade? Com 2 jogadores a menos você conseguir segurar o resultado, realmente é um time dedicado, aguerrido, que vai lutar. E tem a altitude a seu favor, isso não pode ser desconsiderado. Vale destacar, contudo, esse começo de temporada.
Eles não estão ainda naquele ritmo competitivo, não dá para falar isso. O próprio Botafogo ainda não está, não é verdade? Agora, no caso deles, a Federação Boliviana deu aquele refresco, apesar do Jorge Wilstermann não. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, a Federação Boliviana, nessa sexta-feira, oficializou o adiamento dos jogos contra o Royal Paris, que seria no dia 19, segunda-feira, portanto, na primeira rodada, né? E o Jorge Blumen, que isso foi marcado para o dia 22, mas foi adiado também. Então, primeira e segunda rodada do Campeonato Boliviano, o torneio Apertura, essa fase inicial, eles não vão precisar jogar, vão poder se concentrar total em jogar contra o Botafogo. Agora, no meio do caminho dessa eliminatória, tem um clássico de Cochabamba contra o Jorge Wilstermann. Irmão, tu acha mesmo que um rival vai dar refresco para o adversário? É claro que não, né? Vamos falar com sinceridade. Então a Federação Boliviana até consultou o Jorge Wilstermann para poder adiar esse clássico de Cochabamba, mas a diretoria do Jorge Wilstermann mandou, ó, nananina não vai adiar não. Se virem, vamos jogar. Então, entre o confronto lá em Cochabamba e o confronto no Newton Santos, o Aurora vai ter que jogar o clássico contra o Jorge Wilstermann. Acredito que eles vão ter que passar pela mesma coisa que a gente contra o Vasco. Vai ter que colocar um time alternativo, um time reserva. Tá em começo de temporada. E claro, no Newton Santos, o treinador do Aurora, o Maurício Soria, ele certamente sabe que vai ter grande dificuldade. Porque se em Cochabamba tem a altitude ao lado deles, aqui no nível do mar, irmão, aqui vai ficar complicado. Estádio Newton Santos certamente com um grande público, o time espero motivado para a gente poder chegar e confirmar nossa classificação para a fase 3. Enfim, cada um com seus problemas, não é verdade? Enquanto eles só treinam agora, a gente vai ter o clássico contra o Vasco. E depois, aqui no Newton Santos, eles vão ter o clássico de Cochabamba para depois vir aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Enfim, cada um com seus problemas. Essa é a grande questão. Fogão, o que você pensa a respeito desse clássico contra o Vasco? Como que você armaria a equipe do Botafogo para enfrentar o Cruz Maltino, sabendo que quem vencer acaba dando um passo gigantesco para avançar para a semifinal? Eu já disse aqui e repito, o Botafogo tem a obrigação sim de chegar na semifinal. São 4 grandes, 4 vagas, e mesmo com time reserva, time alternativo, a gente tem que ser competitivo. É Botafogo, afinal de contas. Não dá pra gente ficar exigindo menos do que isso. Sermos competitivos no campeonato estadual é sim uma obrigação do Glorioso. Agora, contra o Aurora, se a gente conseguir fazer um joguinho bacana lá, no Rio de Janeiro a gente decide, Fogão, com toda certeza. O maior adversário é a altitude. Se o Botafogo soubesse se comportar na altitude e trouxer de lá um resultado interessante, um empate ou uma vitória magra por 1-0 que seja, a gente já consegue resolver no Rio de Janeiro, tenho convicção disso. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre isso. E claro, volte aqui sempre no canal com mais conteúdos. 11 da manhã teremos um vídeo curto, Shorts, aqui no YouTube. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.